Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando com a pediatra Andréia Casmin. Doutora, outra coisa que acontece muito também, pelo menos eu vejo, assim, os pais levam o bebê para vacinar e antes mesmo de ter alguma reação, ou mesmo sem saber se vai ter alguma reação, já medica antes, dá-lhe um paracetamol, algum remédio. Não é recomendável, tá bom? Não é para os pais fazerem isso. Na verdade, a gente, quando dá a medicação, a gente impede que aquela vacina chega aos seus 100% de efetividade. Então, a gente está bloqueando. Justamente a febre é uma reação do sistema imune, tudo isso, né? Frente a algum micro-organismo estranho no nosso corpo. Então, o ideal é, você leva para vacinar sem dar nada antes. Se estiver febre, se chegar a ter alguma coisa de dor, aí você dá a medicação. E febre alta também, né? Ou não? Sim, a partir de 37,8, 38, a gente já pode dar a medicação. Claro, sempre orientado pelo seu médico, né? Uhum. Então, isso que você está falando também é muito interessante. No Brasil, a gente tem essa mania aí, todo mundo é médico, todo mundo sabe, um medicamento é bom para isso, bom para aquilo. E tem pais que fazem isso com as crianças também, o que é muito perigoso, né? Isso, é muito perigoso, porque a gente não sabe a reação, né? Normalmente você está dando alguma medicação a primeira vez para a criança, pode ser que ela seja alérgica, pode ser que ela desenvolva alguma alergia. O cálculo da quantidade da medicação que você vai dar também. E às vezes você dá um remédiozinho para dor, alguma coisa que acaba mascarando alguma coisa que está vindo por trás disso, né? Com certeza. Então o ideal é sempre estar indo ao médico, tirando as suas dúvidas, conversando e só dando medicação se tiver alguma orientação. Qual a periodicidade que se deve levar a criança ao pediatra? Isso é outro problema, né? As crianças completam 2, 3 anos de idade, todo mundo esquece que tem que ir no médico. E quando são recém-nascidos, até um ano de idade, o ideal, na verdade, é a consulta antes de ter a criança, né? Para que você possa, o pré-natal, você possa estar conversando com o pediatra. Que é uma vez ao mês, né? O ideal. Isso. Ela vai no ginecologista e pelo menos uma consulta com o pediatra. Com o pediatra, com o próprio pediatra. Para ela tirar as próprias dúvidas, né? Para ela ter afinidade com o pediatra, para ela ver se ela vai gostar desse ou se ela precisa procurar outro. Assim que nasce, até o 7º dia, também precisa ir ao pediatra para avaliar se a criança está se desenvolvendo bem, como está a pega da mamada e tudo isso. E até 1 ano de idade, ela vai uma vez ao mês, certo? Depois de 1 ano a 2 anos, ela pode ir bimestral ou trimestral. E a partir daí, ela vai de 3 aos 4 anos semestral e a partir dos 4 para 5, ela já pode ir anual. O que é importante no pediatra? Além de pesar, medir, tudo isso que a gente já sabe que faz, tem todo o acompanhamento, né? Se a criança está se desenvolvendo bem no lado motor, se está tendo a pega, né? Se desenvolve tudo certinho, se está desenvolvendo o psíquico também. Tudo isso é avaliado, até nas crianças maiores, 5, 6, 7 anos, que já conseguem falar, se expressar, já conta da escola, já conta tudo. Tudo isso é avaliado numa consulta. Claro, porque até se você identificar o quanto antes, você aí vai ter uma orientação, já tem um encaminhamento ali para aquela criança. Até mesmo a puberdade precoce, né? Que vem antes dos 7 anos. Então, tem que estar sempre indo ser avaliado para ver se está tudo bem com o desenvolvimento integral da criança. Uma coisa que eu vejo muitos pais reclamarem é quando uma criança menor, assim, ou está tossindo, está com febre, leva ao pediatra, aí as pessoas falam, não, é virose. Tudo é virose, é como se tudo fosse virose. Queria que você falasse um pouco com o seu olhar mais clínico, mais médico, voltado a isso. Normalmente, as infecções que são virais, elas são mais comuns mesmo, tá bom? Como eu falei do sarampo, da poliomielite, que são essas que são transmitidas via gotícula de saliva, que é super fácil de ser transmitido. Mas a gente tem essa coisa de 3 dias de febre, é claro, né? Se não tiver uma febre muito alta. O que seria uma febre alta? Pais, aí, problemas, varia de criança para criança, porque tem criança que com 38,5, 39 já pode ter predisposição a ter uma convulsão febril. Mas você vai observar o estado geral da criança. Se ela deu a febre, ela ficou quietinha, tudo bem, porque é da febre. Dá o remédio para a febre, ela continua espoleta, como sempre, vamos esperar os 3 dias. Se ela continua mesmo sem febre, muito caidinha, aí você leva ao pronto-socorro. A ideia de esperar os 3 dias é que apareçam outros sintomas, né? Por exemplo, nem sempre a febre já vem logo com a dor de ouvido, ou já vem com a dor de garganta, ou já vem com a diarreia. Então, a gente espera que apareça, porque a febre é
muito genérica. Quase todas as doenças cursam com febre. Sim, é uma reação do organismo que muitas vezes deu 2 dias, 3 dias, não tem mais nada. É um sinal de alerta, né? De que alguma coisa tentou invadir. Então, ela é muito genérica. Por isso que a gente tem esse padrão dessa espera de 2 a 3 dias. E aí, assim, se for algo mais grave, que precisa de uma atenção maior, no terceiro dia, geralmente já se manifesta. Sabe, ou uma garganta inflamada, ou uma diarreia, ou uma dor de ouvido, alguma coisa assim. Já se manifesta assim. Às vezes até o mesmo exantema, né? Aquelas marcas no corpo, tudo isso já aparece lá pelo terceiro dia. A gente está falando muito agora, no mês de agosto, foi o agosto dourado, falar sobre a amamentação. De fato, a amamentação é fundamental para a criança? Nossa, com certeza. A amamentação, ela tem vários benefícios, né? Além do desenvolvimento do bebê, do ganho de peso, tudo do vínculo com a mãe, ela transmite os anticorpos, né? Ela evita diarreias, infecções respiratórias, justamente pelo anticorpo da mãe, causa um atapetamento nas mucosas das crianças, então ela diminui consideravelmente o risco dessas doenças nas crianças que são amamentadas. Ela previne obesidade, previne o colesterol alto, já numa fase maior, né? Previne hipertensão. Então, assim, o aleitamento materno ele é fundamental. Quanto mais estimulado, melhor. As mães têm que ficar calmas, tranquilas, se alimentar bem, não ficar pensando se o leite é bom, se é fraco. Se é fraco, não tem leite fraco, né? De preferência, não existe isso. O leite ele é fundamental, ele é perfeito para o seu filho. Ele muda a formulação de dia após dia e muda também durante o dia. Então, assim, ele é feito especialmente para o seu filho. Não fica comparando o seu bebê com o neném do vizinho, que está maior, que está menor, que isso sempre também é uma coisa de desenvolvimento de criança para criança, né? Até o biotipo dos pais já interfere nisso tudo, mas a amamentação exclusiva até os 6 meses, não precisa de água, de chá, de nada, e estendida até os 2 anos de idade. Está perfeito. E aí, por exemplo, tem alguns fatores que podem prejudicar. A chupeta, a mamadeira, podem prejudicar? Pode fazer com que a criança pode prejudicar. É que acontece que o leite que está na mamadeira, mesmo sendo leite do peito, a mamadeira ele faz menos esforço para mamar. Então, ele é só um bebê, não é besta. É claro que ele vai preferir a mamadeira do que ter o esforço de mamar no peito, né? Então, é muito válido se você tiver bastante leite, se precisar guardar ou por algum momento que você precise sair, mas ele pode ser oferecido no próprio copinho ou mesmo guardar o leite para doações, né? Mas a mamadeira e a chupeta são super contraindicadas. Pois é, ainda bem que meu filho não quis nada disso. Graças a Deus. Uma outra coisa que eu vejo também, muito nessa geração, não sei se é uma percepção superficial minha, as crianças elas não gostam muito de frutas e verduras, mas isso tem muito a ver também com a cultura dos pais, né? Isso, na verdade, você precisa, além de oferecer mais, né? As frutas, as verduras, os legumes, você precisa comer. Então, tem que mudar o hábito da família inteira. Uma criança é boa que ela muda o ambiente e vai mudar o hábito também, né? Voltar aí nas feiras livres, comprar os alimentos da época e oferecer para as crianças. Você tem que oferecer pelo menos 16 vezes um alimento para a criança para você dizer que ela não gostou. Ah, que bacana! De formas diferentes. Por exemplo, você vai oferecer a cenoura, você oferece ralado, você oferece cozida, você oferece no isso, naquilo, no bolo, bate com a laranja, alguma coisa assim. Você tem que oferecer de 16 vezes para dizer, olha, ela realmente não gosta. Não, isso é interessante, assim, sem querer dar exemplo aqui, que eu não sou exemplo para ninguém, mas falando mais uma vez do meu filho, ele come todas as frutas e verduras. E todas. Você? Eu também. Tá vendo? A gente é sempre o exemplo. É interessante isso, que quando a gente fala, a pessoa não acredita tanto, mas quando a gente faz, ela segue mesmo, né? É verdade. Tá bom, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, viu? Obrigada a você, Renata. Nosso bate-papo. E o Band Entrevistas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente volta na próxima semana. Até mais.